Qual vai ser o último conteúdo, professor? Esses são os nossos 2 últimos conteúdos, tá? Ah, tá. Nós não vamos ter mais nenhum conteúdo novo, não. Tá bom? Tá bom. Bom, gente, então vamos lá. Então, a gente viu o exercício ativo livre, né? Que o paciente faz sozinho. E aí, com o objetivo de manter a amplitude de movimento, porque ele trabalha dentro da amplitude dele. E a gente viu o exercício ativo assistido, né? Em que o fisioterapeuta auxilia o paciente ou no início ou no final do movimento. No início, eu vou ter o objetivo de manter a amplitude e no final, eu vou ter o objetivo de ganhar amplitude. Tranquilo? Os dois trabalham os movimentos osteocinemáticos, tá bom? Então, eu vou descrever, né? Exercício ativo assistido de flexão, de extensão, de rotação lateral, rotação medial, adução ou abdução, ok? O próximo exercício, né, é o exercício passivo. O exercício passivo, ele também, que até agora a gente está falando dos movimentos osteocinemáticos, ok? Então, o exercício passivo é aquele que o fisioterapeuta é que faz pelo paciente. Então, lá no exercício ativo livre e lá no exercício ativo assistido, a minha voz de comando vai ser para o meu paciente. Vamos lá, força, força, né? Para ele dar conta de fazer. Lembrando que o seu tom de voz vai determinar a quantidade de força que seu paciente vai fazer. Se ficar assim, ai, força, vamos, vai lá, faz. Ele vai fazer uma força pequenininha. Se você olhar para ele, vamos lá, força, força, força. A tendência é ele cada vez mais querer fazer mais força para conseguir fazer o movimento. Tudo bem, gente? Entenderam isso aqui? Por isso que eu tenho a voz brava. 25 anos falando força, 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 a voz vai ficando brava, né? Mas nem sempre eu sou brava, não, tá, meninos? Professora. Aí, no exercício passivo, a minha voz de comando vai ser para o paciente relaxar. Relaxa, relaxa. Porque se ele tenta te ajudar, não é passivo mais, tá bom? E a tendência é o seu paciente estar tentando te ajudar. E aí você tem o tempo inteiro que está pedindo para ele relaxar, para ele deixar aquele membro solto na sua mão, que você que vai mexer. Tudo bem? O exercício passivo, o objetivo dele também é manter a amplitude de movimento, porque eu só vou até onde o meu paciente consegue, tá certo? Eu trabalho só dentro da amplitude de movimento do meu paciente. Ele é muito indicado, né, em pós-operatório imediato, em que o meu paciente ainda não pode fazer muita força com o músculo, né? Ou quando a contração muscular ela não é conseguida, vamos supor, o paciente está lá com uma paralisia muscular, né? Aí eu faço o exercício passivo para poder manter a amplitude que ele tem, tá certo? Ou sempre antes de começar a fazer o ativo, tá? Porque aí ele vai aprendendo a forma correta de fazer o exercício, ok? Então, aqui, né? Vamos supor
que eu vou fazer no meu paciente. Eu vou pedir para ele relaxar e eu vou fazer o exercício nele, tá? Sozinha, tá bom? Eu, fisioterapeuta, fazendo pelo meu paciente, ok? Então, por exemplo, no que a Ellen perguntou lá no início da aula, e eu falei para ela, professora, por que manter e não ganhar, né? Porque a gente precisa de respeitar o processo cicatricial do paciente, tá bom? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei para ela, que o paciente então fez uma cirurgia de joelho ontem e está começando a fazer a fisioterapia hoje, eu vou trabalhar com ele exercício passivo para manter a amplitude de movimento dele, ok? Porque se ele for fazer ativo livre, a contração muscular dele pode fazer rebentar um ponto, pode fazer produzir uma hemorragia no pós-operatório. Entendeu, gente? Tranquilo? Alguém fala comigo? Tranquilo. Tá bom? Então, o exercício passivo, eu vou trabalhar dentro da amplitude do paciente. Então, se eu só vou aqui de extensão, é só aqui que eu vou trabalhar. Se eu vou além da amplitude do paciente, aí já passa a ser alongamento, aí já não é exercício passivo mais. Tranquilo? Tranquilo. Ok? Então tá. O próximo exercício agora, né? A gente está falando agora só dos movimentos osteocinemáticos, tudo bem? Então, o próximo que a gente vai falar agora é do alongamento, tá? Aí, numa outra aula, eu vou falar sobre a fisiologia do alongamento, mas hoje a gente vai falar só da técnica, tá certo? O alongamento, eu tenho 4 tipos, eu tenho vários outros tipos, tá bom? Mas os principais são esses 4 que eu coloquei na aula para vocês, tá certo? Que é o alongamento passivo, o alongamento ativo, o alongamento balístico e o alongamento por FNP, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ok? O alongamento passivo, normalmente, eu vou fazer quando o meu paciente não dá conta de contrair, né, ativamente o músculo dele. Ou, por exemplo, que ele tenha algum problema cognitivo e não consiga aprender a fazer de forma correta. Então, eu vou lá e faço passivo. Tudo bem? Lembra que eu falei que lá na nossa aulinha atrás, eu acho que eu falei agora no início. O posicionamento é fundamental e a forma correta de fazer é fundamental. Um exercício feito de uma forma incorreta, né? Às vezes ele pode fazer mais mal do que bem. Então, se o meu paciente não dá conta de fazer corretamente, eu vou fazer passivo nele. Tá certo, gente? Ok? Certo. Ok. Tá. Então, vamos pegar aqui os músculos flexores de punho, tá? Para eu dar o exemplo para vocês. Vamos supor que a amplitude de movimento do meu paciente é só essa daqui, tá bom? Então, se eu vou só até aqui, exercício passivo. Se eu tento chegar e sinto a resistência do músculo, né? Eu estou fazendo o alongamento. Então, para eu alongar um músculo, eu tenho que fazer o movimento contrário do que aquele músculo faz.
Então, se eu estou alongando os flexores, eu tenho que fazer o movimento de extensão. Se eu estou alongando os extensores, eu tenho que fazer o movimento de flexão. Se eu estou alongando os rotadores laterais, eu tenho que fazer a rotação medial. Se eu estou alongando os rotadores mediais, eu tenho que fazer a rotação lateral. Se eu estou alongando os abdutores, eu tenho que fazer a adução. Se eu estou alongando os adutores, eu tenho que fazer a abdução. Entenderam? Então, eu sempre tenho que fazer o movimento contrário da ação daquele músculo para eu conseguir alongar ele. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tá. Então, no alongamento passivo, né? Eu vou, então, somente alongar o músculo. A minha voz de comando para o meu paciente também é relaxa. Eu não alongo até doer. Eu alongo até eu sentir a resistência do músculo do meu paciente e até o meu paciente sentir que está esticando. Então, vou falar para o meu paciente, ó, na hora que você vê que está esticando, você me avisa. E aí que eu tô indo, esticou, eu posso ir mais? Posso. Tá doendo? Não. Aí eu vou mais. Doeu, eu já diminuo. Tudo bem, gente? Então, a sensação de esticar é diferente da sensação de doer. Tranquilo? Sim. Tá. Aí, bom, a gente viu lá na neurofisiologia que quando eu começo a alongar um músculo, automaticamente o músculo ele faz umas pequenas contrações, mesmo que a gente não sinta, porque eu estimulei o fuso muscular. O fuso muscular vai mandar informação, né, para os órgãos tendíneos de Golgi, né, que é o OTG. E aí é o que vai ter e ganhar o relaxamento muscular e é onde eu consigo alongar com eficácia, tá bom? Para que eu consiga estimular o OTG, o alongamento, então eu vim e alonguei. Ele tem que ser mantido de 15 a 60 segundos, ok? Se eu alongo e solto, eu não fiz nada. Eu só fiz o estica e encolhe, porque eu não consegui liberar o OTG. Tranquilo, gente? Órgão tendinoso de Golgi? É, OTG, tá? Tudo bem? Então, aqueles alongamentos que a gente vê muito em academia, de verdade não está alongando coisa nenhuma, né? Você vem cá, alonga e solta, alonga e solta, né? Para que o meu alongamento seja eficaz, eu tenho que manter o alongamento por 15 a 60 segundos, ok? Professora, Oi. esse tempo de 15 a 60 segundos é o tempo que a gente costuma contar, que eles falam pra gente contar, conta até 15 e tal. Isso. Ou não? Isso, tá? Então eu vim, ó, tá? Tô alongando o esternocleidomastoide aqui do lado direito, tá bom? Então eu venho, 1, 2, 3, 15. Aí eu solto. Aí vou de novo, 1, 2, 3, 15. E solto, tá bom? Se eu ficar com menos de 15 segundos, o meu alongamento não foi eficaz. Eu trabalhei só o estica e encolhe. Tranquilo? Professora, são Oi. quantas repetições? São Aí 3, vai 2? do paciente, tá? Das condições do seu paciente. E aí, de novo,
a gente tem que respeitar o processo cicatricial, tá bom? Não existe uma receita de bolo. Lá no próprio livro ele fala, eu acho engraçada a forma do texto, que ele fala assim, não sei quem inventou 3 séries de 10. Mas tudo quanto é livro que a gente pega, né, tanto de alongamento ou quanto qualquer outra coisa de cinesioterapia, sempre fala 3 séries de 10, tá bom? Mas a quantidade vai depender do que o seu paciente aguenta, tá? Certinho. Tudo bem? Professora, o que é esse Oi. stick core? Hã? O que é esse stick core que a senhora falou? Não aconteceu nada, você só dobrou e esticou. Tá? Que é o que a gente não Ok. quer. Que aí eu não alonguei com eficácia se eu não seguro no mínimo 15 segundos. Tudo bem? Professora, eu Oi. tenho mais uma dúvida. A senhora falou ainda sobre esse negócio de estica e encolhe. Aí você falou que a gente precisa respeitar a sensação de dor do paciente e de esticar o músculo, né? Uhum. Mas quando é que eu vou saber diferenciar, por exemplo, que eu estou fazendo mantendo essa diferença, se o paciente, por exemplo, me falar assim, ai, tá doendo, mas eu nem comecei a esticar, como é que eu vou saber que eu É porque preciso ir às além? vezes, Raíssa, tá tão encurtado que aí nesse momento você já está ultrapassando o limite do seu paciente, tá? E a gente sente também a resistência do músculo do paciente, tá? Na hora que você faz o movimento, faz esse movimento. Raíssa, liga a sua câmera. Você tá linda, não precisa ficar com vergonha. Sério, professora? Sério, liga. Ai, meu Deus, tá bom, só um Vamos minuto. lá, deixa eu te ver que eu tô com saudade. Eu acho Ah, que ontem você estava caminhando ali na Saneago. tava assim, Eu eu, minha passei amiga e por minha você. mãe. Hã? Ai, Cadê você? professora. Aí, Gássia, gente, olha a Raíssa. Oi, amor. Tá Ai, vendo? teacher. Vamos lá, Raíssa, pega seu punho. Isso. Sua outra mão. Pega sua outra mão. Pega aqui. Pega. E força. Força o movimento. Não, Pra vai trás? forçando devagar. Faz de uma vez, não. Ó, vai forçando devagar. Vai forçando. Tá. Vocês podem ir fazendo também, gente, para vocês sentirem, tá? Então, vamos lá. Eu, Vai eu abraço o forçando. dedão, professora, ou não? Não, Deixa o deixa o dedão de dedão de fora. fora. Vamos lá. E vai Vai devagar. devagarzinho, tá bom? Faz o movimento devagar. Repara que no início do movimento você não sente resistência nenhuma, não é? Com essa outra mão. Aí, na hora que você chega aqui, repara que a sua mão tem que fazer mais força. Pra manter a outra deitada, né? Você viu que você teve que fazer mais força? Então, a gente sente isso quando está fazendo no paciente. Você viu que no início do Professora, movimento, basicamente está levinho. Depois você tem que aumentar a força, não tem? Sim. E essa força é que a gente fala que é a força da gravidade? Ou é a força Não, é a exercida sua pelo força. fisioterapeuta? É a sua força. E uma aí, dúvida. quando você está fazendo essa força, é porque aqui já ficou mais rígido, não foi? Então, Sim, essa é a sempre dor resistência aqui. do músculo. E aí, eu sinto isso quando eu estou fazendo no meu paciente. Tá bom? Eu sinto essa resistência. Alguém ia perguntar. Professora, Oi, Entendi. Karina. vamos supor, se eu ver que o paciente está com o músculo encurtado, né? Aham. A palpação resolve para soltar mais esse músculo ou não? Isso, Não, eu é tô o vendo esse alongamento. negócio.
Então, Aí antes de fazer o lá na alongamento. frente a gente vai aprender outras técnicas para soltar o músculo, né? A liberação miofascial, dry needle, um monte de outras técnicas, tá? Mas aqui, quando eu estou para a técnica para soltar o músculo que a gente está aprendendo agora é o alongamento, tá bom? Lógico que eu não consigo alongar um músculo e deixar ele normal numa sessão só, tá bom? Vão ser várias sessões até eu conseguir soltar esse músculo, ok, Karina? Certo. Tudo bem? Professora, eu tenho mais uma curiosidade sobre essa questão de soltar o músculo, né? Do encurtamento. Por exemplo, quando eu estou fazendo alongamento no paciente, aí eu sinto a resistência do músculo. Aí, quando eu volto um membro para o lugar certo, se, por exemplo, o paciente disser que ouviu um estalo, por exemplo, é que eu fiz ruim ou é resistência ou é o próprio encurtamento do paciente? Tá. Não é encurtamento. Normalmente, quando isso acontece, isso às vezes acontece, é normal, tá? É por causa de alguma frouxidão ligamentar que o paciente apresenta. Tá bom? Pode ser porque você errou também, né? Aí, se você errou no Entendi. posicionamento do paciente e no movimento do paciente, ok? Ixi, isso é Mas tão às sério, vezes né? é normal a gente ouvir um estalido e o paciente também sentir, tá? Ixi, tá. Bom, gente, então vamos lá, senão a gente não sai daqui. Aí, o ideal, então, a gente vê também, muito fisioterapeuta vem, alonga e mantém por 1 minuto. É errado? Não. Mas normalmente, aqui eu vou um tanto. A segunda vez que eu faço, eu já vou mais um pouco. A terceira vez eu já consigo ir mais do que na segunda, tá? Então, não é correto você fazer um alongamento, tá? Você tem que fazer pelo menos, né, uma série de 5 a 6 alongamentos, tá bom? E aí, é preferível fazer 4 de 15 segundos do que um de 1 minuto. Entenderam? Entenderam? Sim. Ok. O próximo tipo de alongamento, então, é o alongamento ativo, que é aquele que o meu paciente vai fazer sozinho. Então, normalmente eu ensino para ele ou de forma passiva, ou eu faço e ele reproduz o movimento. Tudo bem? Também do mesmo jeito. Mesmo aqui, ó, eu tô fazendo um alongamento ativo em mim, ok? Vou manter de 15 a 60 segundos. Na clínica, é errado você fazer o alongamento ativo no seu paciente, a não ser na neurologia, tá, gente? Porque na neurologia eu vou tentar que o meu paciente resgate qualquer movimento que ele tenha, tá bom? Nas outras áreas, o que que acontece? Quando eu alongo sozinha, chegou aqui, às vezes eu já senti esticar, eu já paro, tá? Enquanto às vezes eu fazendo passivo, eu já consigo às vezes ir um pouco além do que o paciente consegue sozinho. Fora que sozinho é muito fácil do paciente sair da postura correta, tá? Eu vou ensinar para o meu paciente a fazer o alongamento ativo para ele fazer em casa, tá bom? Porque se eu faço aqui, né? Fiz lá o alongamento passivo, ele vai embora.
E aí ele volta só amanhã ou depois, às vezes o que eu ganhei hoje se perdeu, tá certo? Então aí eu ensino para o meu paciente o alongamento ativo para ele estar fazendo em casa para poder manter aquilo que a gente ganhou na clínica. Entenderam? Entenderam? Sim. Tá bom. Sim. Então tá, vamos lá. O próximo alongamento é o alongamento balístico. O alongamento balístico, ele é feito somente em atletas, em pessoas que têm o músculo preparado, que têm um músculo condicionado, que têm um músculo forte, tá certo? Se eu fazer numa pessoa comum, eu vou produzir lesão no músculo do paciente, ok? Então, como que é feito o alongamento balístico, né? Eu peço o paciente para relaxar, alongo até sentir a resistência do músculo. Na hora que eu sinto a resistência do músculo, eu vou e faço um movimento brusco. E aí eu mantenho a posição que eu alonguei por 15 a 60 segundos. Ok? Então, se eu pego um músculo fraco e faço isso aqui, eu arrebento ele. Entenderam, gente? Entenderam? Sim. Tá. E o próximo, que é o alongamento, então, por FNP. O alongamento por FNP de todos os alongamentos, ele é o melhor, tá? Sempre que vocês forem escolher, optem, né? Lógico que dependendo do processo cicatricial do seu paciente, né? Porque se ele tiver uma lesão recente, eu vou fazer o alongamento passivo, concordam? Quando o seu paciente tiver condições, optem sempre pelo alongamento por FNP, tá? Só quando o paciente realmente não puder ou o alongamento por FNP for contraindicado, tá certo? Ok? Gente? Estamos aqui, professora, ouvindo. Tá? Sim. Tá bom? Então, assim, vamos tentar... como é que eu falo? Sempre escolher, então, esse alongamento, né? O alongamento por FNP, que de todos ele é o mais eficaz. E o paciente também gosta mais dele, tá certo? Porque nesse caso, o paciente ele participa ativamente do alongamento, ok? Ele é uma sequência. Então, eu tenho 3 tipos de alongamento por FNP, que é uma sequência. O primeiro eu tenho que fazer o 1, depois o 2, depois o 3. Tudo bem? Eu vou fazer o 1 até ele aprender. Quando ele aprender, eu vou evoluir para o 2. Quando ele aprender, eu vou evoluir para o 3. Então, eu não consigo, numa sessão, já fazer o terceiro. Tudo bem? Entenderam que ele é uma progressão, uma evolução? Entenderam isso? Sim. Então tá. Então vamos lá. Que esse aqui é o mais complicado e normalmente vocês se embananam. Para fazer o alongamento por FNP, eu tenho que ter na minha cabeça qual que é o músculo que eu vou alongar, ok? O músculo que eu vou alongar, eu vou dar o nome dele de agonista.
Tranquilo? Tranquilo? Lembrando que para alongar o músculo, eu tenho que fazer o movimento contrário desse músculo, tá? Então, vamos lá. Pegar aqui os meus flexores de punho. Então, aqui eu estou alongando o flexor de punho, ok? Ele é o meu agonista. É ele que eu vou alongar. Para eu alongar bíceps, eu tenho que fazer um movimento de extensão. Tudo bem? Tudo? Sim. Tudo. Tá. Então, vamos lá. O primeiro alongamento é o tipo contração-relaxamento, que a gente chama ele de CR. Então, aqui eu vou alongar o agonista. Todo mundo lembra o que é uma contração isométrica, né? O músculo contrai sem produzir movimento, ok? Então, aqui eu estou alongando quem? Flexores de punho, tá bom? Então, aqui eu vou pedir para o meu paciente fazer uma força como se ele fosse contrair, porque eu quero que ele faça uma contração isométrica dos flexores de punho, ok? Então, ele vem, contrai, 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 relaxa. Aí, na hora que ele relaxa, eu alongo, ok? Essa contração isométrica, ela deve ser mantida por 6 segundos. Então, eu vou falar para o meu paciente, força, 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 falo 6 vezes, que aí já dá os 6 segundos. Na hora que ele relaxa, eu alongo. Então, aqui eu contraí o músculo agonista e alonguei o músculo agonista. Tranquilo? Ok, gente? Não, professora, a senhora pode repetir? Posso. Então, aqui, vamos ter em mente o músculo, tá bom? O músculo flexor do punho. Para eu contrair ele isometricamente, ele vai ter que fazer força como se estivesse querendo fechar o punho, concorda? Só que é isométrico. Então, eu venho, eu coloco uma resistência, eu, fisioterapeuta, para não deixar ele mexer. Porque se ele mexer, não é isométrico. Tudo bem? Então, aqui, eu vou contrair os flexores. Contrai, 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 relaxa. Na hora que eu relaxar, aí eu faço o alongamento passivo, tá bom? Aqui, na contração isométrica, eu mantenho por 6 segundos. E aí, na hora que eu alongo, eu mantenho por 15 a 60 segundos. E aí, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Entendeu, Gabriela? Sim, então é na hora que ele relaxar que a gente vai fazer o movimento contrário. Isso mesmo. Tá E bom? aí vai estar alongando ele. Isso mesmo. Tá? Entendi. Bom, aí a gente tem o segundo tipo de alongamento, que é a contração do antagonista, ok? Que é o tipo CA, tá? Aí, quem que é o eu quero, ó, põe na cabeça. Eu quero alongar o flexor, tá bom? Quem que é o antagonista? Os extensores, tá bom? Então, aqui eu vou produzir uma contração isométrica dos extensores e alongar os flexores. Tudo bem?
Para produzir uma contração dos extensores, meu músculo vai ter que fazer força para estender. E aí eu, fisioterapeuta, não vou deixar. Porque se ele mexer, não é isométrico mais. Concordam? Gente, participe comigo. Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui agora, eu vou pedir para o meu paciente agora fazer força para estender o punho. Eu não vou deixar. Força, 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 força. Na hora, aí eu vou falar para ele, relaxa. Na hora que ele relaxar, eu vou alongar o flexor. Então, aqui eu estou fazendo contração isométrica do antagonista e alongando o músculo que eu quero alongar, que é o agonista. Tudo bem, gente? Tudo? Senhora, repete. Contração isométrica do Do agonista. antagonista por 6 segundos. E aí, depois eu alongo o agonista. Quem que é o músculo agonista que a gente falou que tem que pôr na cabeça? O músculo que eu quero alongar. Oi. Aí, Espera. peraí. Aí, eu vou manter 6 segundos de contração isométrica, alongo, e aí eu mantenho na posição de alongamento por 15 a 60 segundos. Oi, Raíssa. Só mais uma vez, professora. Desculpa repetir isso. Não, eu quero que vocês repitam e eu quero que vocês participem. Então, tá bom. Nesse tipo de alongamento, que é o CA, né? Existe a contração isométrica. Na contração isométrica, a gente contrai os músculos antagonistas. E aí, quando o paciente relaxa, a gente faz o alongamento dos agonistas. Isso mesmo. Tudo bem? Tudo. E o próximo é a junção dos dois, tá? Que é o tipo contração, relaxamento, contração, que é CR-CA, tá? Então, aqui eu vou contrair primeiro o músculo agonista, depois eu contraio o antagonista e alongo o agonista. Então, agora que eu juntei os dois exercícios num só. Tudo bem? Sim. Tá? Primeiro contrai o agonista, depois contrai o antagonista. Relaxa e alonga. Tá bom. Professora, na hora de relaxar, aí não tem a resistência, né? Não, aí na hora que o paciente relaxa, ele para de contrair, é onde você vai alongar. Senão você não consegue alongar. Tudo bem, Gabriela? Ok. Menino, Professora, Oi. eu sei que é bobo, mas eu ainda estou com dificuldade nessa parte do agonista e antagonista da Tá. contração. Tá bom, Ellen. Vamos fazer o seguinte, já está acabando o tempo.